Naquela noite em Interlagos havia festa, ruído de motores e fumaça de escapamento. Havia risos, fotos, amigos reunidos em torno do mesmo gosto, a paixão por motos. E no meio daquela alegria desapareceu uma vida que ninguém esperava perder. Adalberto Júnior, 36 anos, empresário, pai, amante das duas rodas. O caso que parecia, à primeira vista, um trágico acidente, hoje tem camadas de contradição que riscariam qualquer rascunho de explicação simplista. A pergunta que fica e que insistimos em perseguir neste roteiro é crua. Por que a verdade não se encaixa nas peças que a polícia apresentou até agora? Abrimos com o que parecia óbvio: dois amigos, um festival de motos, a despedida de sempre. Rafael, amigo de longa data, disse ter deixado Adalberto por volta das 21h15. Disse que o amigo saiu tranquilo, que foi embora sozinho e que depois seguiu para um hambúrguer, voltou para casa e dormiu. Parecia um final natural para uma noite comum, mas, como vamos ver, as pequenas certezas se desfizeram muito rápido. Primeiro furo: o laudo do IML negou a versão do descontrole. Não havia álcool, não havia substâncias no corpo de Adalberto. Ele não estava drogado. O quadro de homem alterado, que justificaria uma fuga por um atalho proibido, simplesmente desabou diante de ciência forense. Então, por que o relato inicial sustentou justamente essa narrativa? Para confundir? Para proteger alguém ou para construir uma versão conveniente que camuflasse algo muito mais planejado? Segundo elemento que não fecha: o corpo foi encontrado num buraco de obra, uma vala de cerca de 3 metros, numa área que seria concretada nas horas seguintes. Um lugar pensado para desaparecer com tudo. O corpo estava sem calças, sem sapatos. Uma imagem chocante e, ao mesmo tempo, estranhamente calculada. O que chama a atenção não é só a exposição, mas o que foi preservado. R$ 3.000 intactos no bolso. O celular desligado. A carteira com documentos e objetos de valor. Roubo não foi o motivo. Humilhação? Ritual? Mensagem. Quem planejou isso sabia a diferença entre subtrair valores e enviar sinais. Terceiro furo: os pés limpos. A área onde o corpo foi deixado era lama e terra. Se houve luta, se houve arrastamento, por que os pés de Adalberto não traziam lama? A explicação lógica: ele não caminhou até ali. Ele foi levado, carregado. E quem carrega, destinada, escolhe o lugar, a hora e a forma. Isso coloca um novo peso sobre a hipótese de acidente de percurso. Não se trata de descontrole, mas de planejamento e conhecimento do terreno. E então, ao detalhe do capacete. A viseira apareceu separada, quase jogada no fundo do buraco. A câmera que Adalberto usava para filmar suas voltas de moto desapareceu. Para quem conhece o mundo das motos, sabe que essas câmeras são pessoais, caras, valiosas. Alguém a levou. E se a levou, por que não levou o celular, o dinheiro? Alguém escolheu cuidadosamente o que apagar e o que manter. Isso não foi um ato de ganância, foi um ato com propósito. A delegada que assumiu o caso, Ivalda Aleixo, apresentou a primeira linha de trabalho. Acidente que termina em agressão. Possível intervenção de funcionários ou seguranças do autódromo em área restrita. A história tinha lógica. Se Adalberto teria invadido uma obra, poderia haver reação. Se houve reação, poderia haver imobilização violenta. Se alguém ficou com medo, poderia enterrar o corpo para evitar exposição. É uma história que encaixa muitas peças. Mas eis o problema: encaixa no ponto de vista da polícia, não nas evidências físicas. O silêncio e a presença discreta da esposa na delegacia são um capítulo à parte. Chegou acompanhada por advogado, ficou pouco tempo, saiu, e foi o suficiente para que a linha de investigação mudasse. O que ela ouviu? O que foi dito a portas fechadas que alterou o rumo daquilo que se julgava quase resolvido? A família e aqueles que indicam o que aconteceu juram que ela saiu abalada, mas firme.
Outros preferem não dizer. No entanto, é claro, aquele encontro teve efeito. Nas horas seguintes, a investigação ganhou outra cor. Voltando à cronologia, às 21h12, 3 minutos antes do adeus de Rafael, uma mensagem enviada pela esposa de Adalberto não foi entregue. O celular já estava desligado. Como alguém se despede de uma pessoa que já não tinha sinal? Onde estava Adalberto naquele intervalo de tempo que se tornou um buraco negro entre as 21h12 e as 21h15? Foi aí que os investigadores começaram a perceber que o tchau pode não ter acontecido exatamente como narrou Rafael. Rafael, por sua vez, tem um álibi parcial. As imagens de câmeras o mostram deixando o local e chegando em casa por volta das 23h10. Prova, à primeira vista, de que não esteve com Adalberto no momento em que o crime ocorreu. Mas prova não é esclarecimento. O que não pode ser esquecido é que as imagens gravam trajetos, não as entrelinhas. Onde estava Rafael das 21h15 às 22h30? Quem mais viu? E mais, as imagens não capturam o que há de oculto nos bolsos, nas conversas sussurradas ou nas motivações íntimas de quem planeja. E então aparece o dinheiro intacto, R$3.000. Se a cena fosse de latrocínio ou tentativa de subtração, não haveria necessidade de guardar o montante. Se o objeto era humilhar, por que manter bens? Alguém quis enviar uma mensagem específica. Não foi roubo, foi outra coisa. E o que poderia justificar essa precisão? O fato das roupas terem sido retiradas da vítima acende hipóteses desconfortáveis. Expor, desmoralizar, punir. Esse gesto não é de ladrão, e não é de quem age por impulso. É a assinatura de alguém que queria que a imagem falasse por si. A hipótese de emboscada ganha força quando juntamos 3 pontos. A limpeza dos pés, indicando que a vítima foi carregada, a escolha do buraco de obra prestes a ser finalizado, um lugar pensado para desaparecer com tudo, e a separação do capacete e câmera, um sinal de que se procurou remover registros. Somadas, essas evidências apontam para um sujeito que conhecia o cronograma do local, sabia exatamente quantos minutos teria antes que o concreto fosse lançado e manipulou pistas para fazer parecer um acidente. É uma operação que exige controle, logística e frieza. Do lado emocional, há o horror das famílias que assistiram às notícias e só foram informadas de forma oficial depois de ver na imprensa. A mulher de Adalberto, em entrevistas, expressou o que qualquer mãe, qualquer esposa diria: "Não aceito que tirem conclusões sem provas. Meu marido não era perfeito, mas não merecia isso." O vazio de respostas se transforma em acusação pública e a cidade pequena vira tribunal de opiniões. Há ainda uma camada que a investigação precisa observar: a dinâmica entre as testemunhas. Quando uma pessoa mente, isso significa proteção. Proteção de si ou de outro, ou conivência. A mentira de Rafael, para alguns, é apenas um erro de ordem temporal. Para outros, é sinal de envolvimento em algo a mais. Mentiras protegem verdades. A pergunta que ninguém ousa calar em público é: proteger a quem? E se voltarmos aos detalhes que a polícia admitiu? Sem marcas externas de luta no corpo, sem ossos quebrados, ausência de rasgos incompatíveis com luta corporal. Isso afasta novamente a tese da discussão que saiu do controle. Se alguém aplicou um golpe fatal como o mata-leão e tampouco deixou sinais de luta, teremos que admitir habilidade ou conivência. O agressor sabia imobilizar, sem deixar vestígios. É improvável numa briga de ocasião. Faz sentido no ataque de quem treinou para aquilo. Outro ponto que merece foco é a logística do local. O buraco estava próximo a uma obra, sim, mas havia registros de movimento dos operários? Havia alarmes? E os vídeos das câmeras do autódromo? Por que nem todos foram exibidos pelas autoridades até agora? Em muitos casos, a falta de transparência alimenta teorias. Pedimos sempre: mostrem o que existe. A investigação perde credibilidade quando o público enxerga lacunas.
Agora é hora de deixar as hipóteses no papel e olhar para a conexão humana. Adalberto não era um rosto sem história. Era um pai que prometera voltar. Era um amigo que se despedia num almoço virtual. Ao contar isso, não queremos transformar dor em espetáculo, mas cobrar o mínimo de resposta que as famílias merecem: honestidade e pressa na busca pela verdade. Se fecharmos este primeiro capítulo, vamos enumerar o que precisa ser respondido com urgência. Onde estava Adalberto entre 21h12 e 21h15? Quem pode comprovar esse intervalo? Por que o celular estava desligado antes do horário em que o amigo alega pelo visto? Quem tinha acesso ao local da obra e ao cronograma dos serviços nas horas seguintes? Quem levou a câmera e a viseira do capacete e por quê? Por que as roupas foram removidas da vítima e os